o Centrão, vocês estão acompanhando, né? Essas articulações de bastidor, está discutindo o que fazer de olho na eleição de outubro. Vou chamar a Gil Braga, porque ela fez uma apuração sobre como estão essas conversas e se o PP, progressistas, uma parte do partido, pode aderir a palanques do PT. A Gil vai contar tudo para a gente. Gil, boa tarde. Boa tarde, Andréia. Perdão, boa tarde a todos. É isso, a gente está falando aqui do PP, que é um partido que se colocou como oposição ao Lula nos últimos meses, mas que integra o governo com ministérios. Esse partido já abriu conversas com o PT em alguns estados, se não para formalizar uma aliança, ao menos para garantir a neutralidade. Isso porque o PP tem um histórico de uma divisão interna. Normalmente, as lideranças de Norte e Nordeste mais ligadas a governos de esquerda e do Centro-Sul mais ligados a governo de centro-direita. E aí, os caciques do partido estão conversando com o presidente Ciro Nogueira para tentar convencê-lo de uma neutralidade que ajudaria nos arranjos estaduais. Por quê? A gente sabe que um dos grandes objetivos de todos os partidos é formar uma grande bancada. Então, quando você tem um candidato à presidência num partido assim dividido, você acaba trazendo algum desgaste, uma rejeição em um estado ou outro. Então, você tendo a neutralidade, você libera o pessoal nos estados para fazer os arranjos que forem mais interessantes para conseguir eleger mais deputados federais. A Folha de São Paulo revelou, inclusive, uma conversa entre o presidente do PP, Ciro Nogueira, e o presidente Lula. Essa conversa teria acontecido no final do ano passado, fora da agenda. Ciro Nogueira nega essa conversa, mas lideranças do PP com as quais eu conversei me disseram que foi um primeiro contato, né, um restabelecimento de uma relação e que, na prática, ela serviu mais justamente para distensionar a relação entre os partidos e facilitar essas conversas também nos estados. Os estados, a gente separou uma artezinha, os estados onde essas conversas estão acontecendo são Piauí, Paraíba, Maranhão, Ceará, Alagoas e Pernambuco. Vocês estão vendo a arte aí. No Piauí, em Alagoas, por exemplo, em alguns desses estados, como eu falei, é uma conversa pela neutralidade. O Piauí é o estado do Ciro Nogueira. Lá o PT deve lançar Rafael Fonteles à reeleição ao governo do estado. Já tem uma chapa majoritária formada lá com o MDB e o PSD. Então, o que o Ciro gostaria era só que o Lula não atrapalhasse o caminho dele. O mesmo deve acontecer em Alagoas, por exemplo, onde Renan Calheiros pai e Renan Calheiros filho estão formando essa chapa majoritária, não vão ficar no mesmo lado de Arthur Lira, eles são adversários no estado, mas Arthur Lira quer só que Lula também não atrapalhe a vida dele lá. Já em outros estados, a conversa já é por uma aliança formal mesmo. Na Paraíba, Lucas Ribeiro, que é candidato do PP ao governo do estado, já disse que lá o seu palanque será de Lula. Essas lideranças do PP com as quais eu conversei disseram que o objetivo deles é adiar ao máximo essa definição, deixar o mais perto possível do prazo ali, pelo menos esperar abrir o período da janela partidária, porque ainda preciso ver como isso vai se acomodar com o União Brasil, que é o partido com o qual eles já aprovaram uma federação. Na Bahia, por exemplo, o PP faz parte do governo de Jerônimo Rodrigues, governo petista, mas a CM Neto, que é da União, deve ser candidato também ao governo, então tem que ver como é que essas coisas vão se assentar. O presidente do PT, Edinho Silva, conversou hoje com o Em Ponto, deu uma entrevista lá e falou um pouco sobre essas articulações. Vamos ouvir? Em relação ao diálogo com o União Brasil e o PP, Léo, é exatamente a mesma lógica que eu ressaltei agora há pouco. São partidos que participam do governo do presidente Lula, estão na base de apoio do presidente Lula, têm ministérios no governo. Então, claro que nós queremos dialogar com esses partidos. Por mais que nós tenhamos contradições, muitas vezes tenhamos discordância com as posições desses partidos, com aquilo que eles defendem como projeto para a sociedade, né? E é natural na democracia que se tenha essa divergência. Eles fazem parte, eles estão sustentando o governo do presidente Lula. Então, claro, nós vamos dialogar com eles para debater o nosso projeto nacional e também debater as disputas dos estados, né? Tomás, como a gente explica isso, sem falar da preocupação de todos esses partidos do Centrão com o caso Master? Impossível, André. Tá bom. Impossível. Então eu vou tomar um café, eu já venho, tá? Você vai explicando. Então vamos voltar aqui um pouquinho no tempo, porque eu acho que senão fica um pouco difícil de entender.
Primeiro, a intervenção do Banco Central no Master acontece em novembro e as primeiras informações sobre o Master começam a surgir no início de dezembro. E elas apontam, nos rumores ainda, a duas pessoas especiais. A primeira delas, o senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressista, e o presidente da União Brasil, Antônio Rueda. No comecinho de dezembro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no dedaço, indica o filho dele, sem conversar com ninguém, que vai ser o candidato a presidente e a oposição que se vire para apoiar o filho dele. 3 semanas depois, é uma questão de... Eu acho que é importante mostrar para o nosso assinante a questão do tempo. 3 semanas depois que o Flávio é indicado, e um mês e pouquinho depois do início do caso Master, o presidente do Partido Progressista, Ciro Nogueira, vai falar com o Lula pela primeira vez em, sei lá, 4 anos, talvez mais, onde ele tenta criar vamos tentar uma neutralidade, vamos tentar um acordo de não agressão, pelo menos, entre o governo e, na prática, o Centrão, né? Porque ele é o grande líder do Centrão. E eu acho que isso tem grandes indicações, tanto no caso Master como para a eleição presidencial. Por um lado, para o caso Master, mostra, obviamente, o interesse do Centrão de que essa investigação não vá em frente e provavelmente com um apoio quase cúmplice do governo para que isso não vá em frente, mas também na ideia de que, claramente que o governo prefere ter o Centrão e ter o Progressistas e o União Brasil com partidos que, cada estado a gente resolve. Se nesse estado eles são mais pró-Flávio, eles apoiam o Flávio, nesse estado eles estão mais pró-Lula, eles apoiam o Lula, mas tudo joga-se a cada questão regional decide. E você mantém esses partidos fora da coligação, sem dar tempo de TV, sem dar dinheiro e sem estar formalmente na campanha do Flávio Bolsonaro. Então, eu acho que é bom a gente entender um pouco do contexto, mas sem dúvida nenhuma, tem sessão presidencial, mas junto tem caso Master. E tem uma outra coisa também, eu acho importante, Merval, que é a seguinte... Claro, tem as questões regionais, a gente sempre fala que é difícil explicar o Brasil para quem não entende o Brasil, né? Porque as pessoas falam assim, mas como é que pode o ex-ministro do governo Bolsonaro fechando um acordo em tal estado com o governo atual, a quem ele faz oposição? É possível, a gente vê isso em várias eleições e isso funciona não só com progressistas, com o PL, o Valdemar Costa Neto sempre que vem aqui comenta isso, 30% do partido vai fechar acordo com o PT, ele já falou isso aqui várias vezes. Mas você tem uma tentativa de fazer esses palanques, tem essa grande preocupação e o Thomas tem razão, uma irritação com a escolha do Flávio Bolsonaro por parte do Jair Bolsonaro. Ciro Nogueira, quando o Flávio Bolsonaro foi escolhido, ele achou, num primeiro momento, que aquilo tinha algum tipo de reversão. Depois as coisas foram decantando, ele foi vendo que aquilo era para valer. E também está buscando ali um outro candidato. Não tem a melhor relação do mundo com o Tarcísio, mas era um candidato que ele ia apoiar e era o candidato dos sonhos do Centrão, já falei isso aqui várias vezes, e Flávio Bolsonaro, a turma do Centrão faz conta, ele tem largada, mas ele não tem chegada. Então, a gente fala, o Centrão já ganhou, independentemente se ganha Lula ou se ganha Flávio Bolsonaro, depende de qual Centrão a gente está falando também. Que Ciro Nogueira ficou muito marcado como esse nome forte do governo Bolsonaro. E eu contei aqui uma vez que o Ciro sempre disse que, quando o Lula o chamou ali para conversar, que ele não ia, porque o Lula era irresistível, ele tinha medo de bandear para o lado de Lula. Mas era uma ironia, mas que mostrava ali essa habilidade do presidente de sentar ali com seus aliados e ex-aliados, Merval. Essa questão toda é ao nosso sistema partidário, né? Que morreu, que não existe. Existem 30 siglas e nichos eleitorais que vão sendo ocupados, mas não há nenhum programa, não há nenhum tipo de projeto de país que una vários partidos, né? O projeto que une vários partidos é o projeto de poder, não é o projeto de país. É um projeto de poder pessoal, não é ter poder para poder fazer coisas. É fazer coisas pragmaticamente, não projeto de país.
Esse é o problema. Nós temos que fazer uma reforma partidária urgente para reorganizar a vida política do país, porque está muito largada aos interesses dos principais líderes. Não tem nenhum projeto de país que seja apoiado por partidos políticos organizados. Não existe. E os partidos que têm alguma diferença entre si, né? Que tem alguma distinção, que faz deles serem aquele partido, não outro. Se for, a gente está falando em percepção de corrupção, se você for fazer uma pesquisa com a população brasileira sobre a percepção que ele tem sobre o que significa ser União Brasil, por exemplo, ser qualquer um outro desses partidos mesmo. O que marca aquele partido e faz dele diferente de outros? São poucos, né? Nesse sentido, aquela frase, aquela sonora do ministro Edinho Silva que a gente ouviu há pouco, está embutida a notícia, né? Porque ele diz assim que é natural que o governo converse com partidos que ocupam ministérios para ver qual é a visão de Brasil que eles têm. Eu gostaria de pedir encarecidamente ao ministro Edinho Silva que compartilhe a visão de Brasil, né, que os progressistas, né? E o União Brasil têm, porque até agora é um furo muito bem guardado. Agora, Sadi, vendo essa história, essa movimentação de Rueda e Ciro, eu não consigo me esquecer de um coro feito em mais ou menos em outras circunstâncias, mas há mais de 10 anos atrás. Eu ainda vou escutar Ciro, guerreiro do povo brasileiro. Eu ainda vou ouvir Rueda, guerreiro do povo brasileiro. Cobre-me. Eu já vi muita coisa aqui da Pia, eu não duvido não. Valdo, você. Olha, Andréia, do outro lado, né? Como que o outro lado está acompanhando essa aproximação de Ciro Nogueira e Antônio Rueda do presidente Lula? Lembrando que, além do encontro de Ciro no final do ano passado com Lula, em janeiro teve uma conversa do Edinho Silva, presidente do PT, com Ciro Nogueira e com Antônio Rueda. Ele justifica que são 3 presidentes de partidos e que eles precisam conversar sobre a eleição. Mas ali vai algo a mais, né? A gente observa claramente, como disse o Thomas, essas 2 figuras da política brasileira estão no momento ali acuadas sob risco de alguns dados de investigações acabarem resvalando nos seus nomes. Então, tem essa preocupação deles. E a outra preocupação são a realidade regional que se impõe. Não adianta. Lá na Paraíba, por exemplo, o candidato do PP, governador, vai ter o apoio do PT, porque Lula é muito forte no Nordeste, né? Então, o que Flávio Bolsonaro está dizendo? A interlocutores, não vou reagir, não vou chamar Ciro Nogueira nem Rueda para uma conversa, reclamar, porque eles já tinham prometido apoio ao candidato da direita, mas eles queriam que fosse Tarcísio e não Flávio, mas não vou reagir. Se eu reagir, eu dou mais motivo para que ele se aproxime ainda mais do presidente Lula. E tenho a convicção dele de que a maior parte dessas legendas vai caminhar com o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é, neste momento, e tudo indica que será, o filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Então, ele está querendo, André, fazer, olha, não adianta atacar, até o comentário que eu vi ali dentro do PL. O Centrão é assim mesmo, não adianta. Não adianta você querer ir contra a índole dos partidos do Centrão. Eles sempre vão estar querendo se aproximar de uma forma ou de outra do partido que está no poder. Tanto que eles ameaçaram de expulsão o André Fufuca do Ministério dos Esportes, não expulsaram. O União Brasil ameaçou expulsar o Celso Sabino do Turismo, conseguiu, mas depois o próprio União Brasil indicou, Andréia, o substituto de Celso Sabino. Quem indicou foi exatamente Antônio Rueda.